Olá, vamos tomar um café? Hoje é dia de Natal, dia 25, e eu tô aqui em casa sozinha, como sempre. A maior parte da minha vida eu tô sozinha. No vídeo anterior eu tava conversando sobre a minha infância e eu parei quando eu tava por volta dos 10 anos. Então, aí eu tava comentando que meu pai ia me buscar de bicicleta, mim e meu irmão na escola, e foram tempos bem difíceis na minha vida, né, nessa época, mas eu tinha minhas amiguinhas, eu brincava, né, e eu me lembro até que eu me lembro que uma vez eu peguei, eu acho que era varicela ou catapora, não me lembro, era uma dessas duas coisas aí, e a minha amiguinha veio me chamar pra brincar, e eu falei pra ela da janela do meu quarto, eu falei assim, eu não posso, eu posso ir brincar, mas tem que ser aqui dentro de casa, porque eu tô doente, né? Daí ela falou, espera aí que eu vou falar pra minha mãe, eu já volto. Aí ela foi falar com a mãe dela, né, se podia brincar, e contou pra mãe dela o que eu tinha, a mãe dela não deixou ela voltar. Fiquei esperando e ela não voltou. Aí, quando foi no outro dia, ou sei lá quando, eu fui na casa dela chamar ela pra brincar, e ela falou assim, minha mãe não deixa brincar porque você tá doente. Então, é uma mãe muito cuidadosa, eu acho, né? Se bem que quanto antes pegar essas coisas, melhor, né? Mas eu me lembro que eu fiquei bem tristinha porque ela não pôde brincar comigo. E me lembro que eu tava no quarto dos meus pais, que dava de frente pra rua, a janela. E então eu peguei e sentei, deitei na cama deles, não me lembro. E nisso, quando eu tava pensando por que a minha amiguinha não veio e tal, triste, veio, assim, eu acho que a visão mais linda que eu já tive na minha vida, uma coisa que eu nunca vou esquecer, é a Virgem Maria. Ela apareceu para mim nos pés da cama dos meus pais e ela fez uma oração para mim. Era uma imagem assim muito iluminada que eu vi. Tinha uma luz muito forte nessa aparição e ela era assim um branquinho para azul clarinho. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E por isso eu posso dizer que eu tenho certeza que Maria existe, que ela é mãe de Jesus, porque ela apareceu para mim, ela fez aquela oração e ficou na minha memória, né? Então, aí depois eu me lembro que eu brincava de casinha, brincava de andar de bicicleta com as amigas e depois a gente foi morar para um bairro chamado, um bairro que, bom, não vem ao caso o nome agora, mas a gente morava numa casa que ela ficava bem nos fundos do terreno e era um bairro de gente pobre, né? E nesse bairro foi nesse bairro que meu irmão começou a beber, eu acho que conheceu o lado errado da vida. Ele tinha apenas 12 aninhos, eu acho. Foi uma época muito difícil porque eu era ainda um adolescente, eu não sabia muito bem o que acontecia. Mas eu me lembro disso que eu acho que foi lá que ele começou a se perder, sabe? Mais pra frente eu vou falar mais um pouquinho sobre ele e o quanto a gente sofreu com meu irmão, né? Mas agora eu conversando isso, eu também me lembro que uma vez eu tava com a minha tia na, na área da minha casa e eu não me lembro quem que veio, se era um empregado do meu pai, se era um tio meu, quem que veio e tinha uma revista da Playboy e queria mostrar para minha tia e eu achei assim, eu me lembro que a minha tia falou assim, ela ainda é uma criança e ele tava na parte de baixo assim e a área era mais alta tentando mostrar. Isso também ficou bem
marcou um pouco na minha cabeça, porque eu não tinha ideia que era pornografia na época, né? E ficou isso também. Eu tô contando isso porque quando eu tinha, eu acho que uns, nossa, não sei agora direito ao certo, mas entre 4, 5 aninhos, eu me lembro que às vezes meu pai estava assistindo televisão na sala e, e ele me chamava para assistir televisão com ele na sala, né? E então às vezes ele estava deitado no sofá, ele falava, deita aqui em cima do pai. Aí eu deitava, né, assim com a barriguinha para pro teto e, e ele começava a me tocar. Me lembro que ele colocava o dedo dentro do meu shortinho e, bom, para quem tem 4 ou 5 anos, não sei o que eu pensava na época. Acho que eu pensava que era normal, que tinha que ser assim mesmo. Comentar com alguém? Por quê? Para mim, eu era uma criança, não sabia de nada. Mas hoje em dia, o resto da minha vida, isso ficou marcado, isso me acompanhou comigo a vida inteira. E são coisas que eu não gosto muito de lembrar, mas eu posso dizer para vocês e vou repetir muito, a minha memória é o meu pior inimigo. E, e no decorrer do nosso papo, você vai saber por quê. E então, aí passou essa época da infância, né? Fui crescendo. Aí quando eu tava na 8ª série, eu sempre fui boa aluna, como eu falei anteriormente, mas na 8ª série eu comecei a perder uma série de amigos. O meu primeiro namoradinho faleceu em um acidente de moto. O meu amiguinho que pegava ônibus comigo se suicidou. Um outro menino que eu gostava muito também sofreu um acidente. A minha melhor amiga da escola, ela foi para, como que era o nome daquilo? Era comemoração de último ano de 8ª série, né? E o pessoal ia tudo pra praia. E meu pai não deixou eu ir, porque achavam que eu era muito pequenininha, eu acho, sei lá, muito novinha. E eu não pude ir. E a minha amiga foi e, e não voltou. Ela foi uma grande amiga e ela morreu afogada na praia. E outro dia eu entro em mais detalhes sobre isso. Hoje eu vou dar só uma conversadinha rápida. E, bom, o resultado, eu acabei reprovando a 8ª série porque me tornei uma menina triste, uma pessoa, uma criança que eu ia para aula por ir e eu me lembro que eu era bem ausente assim dentro da sala de aula, eu sempre estava viajando, pensando que eu ia ser a próxima e só usava roupa escura, de manga comprida, eu emagreci muito, eu tinha vergonha do meu corpo e foi tempinho difícil para uma adolescente, né? Aí com 14 anos eu comecei, com 12 anos, aliás, com 12 anos eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Eu estava brincando de carrinho de rolimã na rua e ela me chamou para trabalhar. Ela trabalhava num salão, minha mãe era cabeleireira, ela é cabeleireira, e ela estava trabalhando nesse salão e a manicure não veio. Aí ela sabia que eu fazia unha, mas só fazia dela, né? Assim, dela, minha, das tias. Mas foram me chamar para eu fazer. Aí a dona do salão falou assim: se você fizer as unhas hoje para mim, tudo que você fizer, o dinheiro é todo teu. Naquela época o dinheiro era muito desvalorizado. Eu me lembro que deu um monte de nota de dinheiro. Fiquei tão feliz. E falando nisso, que eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu me lembrei agora que quando eu era menorzinha, que eu tinha 10 anos, tinha uma japonesa que morava perto da minha casa. Ela tinha um quintal que ela plantava salada, salsinha, cebolinha, né? A gente ia lá e comprava, eu não me lembro quanto que era, se era cruzeiro, cruzado, mas era 1,50 ou 15, eu não me lembro na época qual que era a moeda, mas a gente comprava, vamos supor, por 1,50 um maço, ela dava um maço bem generoso pra gente.
E desse massinho a gente fazia 3, eu e minhas amiguinhas, que eram bem ricas, afinal. Elas tinham mesadinha, eu não tinha. Mas desse a gente fazia 3 maços e ia nos apartamentos, tocava a campainha e falava: é a menininha do cheiro verde, do cheirinho verde. Para vender, a gente ia perto da hora do almoço. Vendia muito, eu sei que a gente vendia muito. E eu tinha bastante dinheirinho já no meu saquinho de plástico. Mas lá, já de pequenininha, meu dinheirinho, meu pai chegava e falava: filha, dá um pouco de dinheiro que o pai vai ali comprar pão e já volta, e o papai te devolve depois. Nunca devolveu nada do que eu emprestei para ele, nada do que ele pegou de mim, ele nunca devolveu. Mas eu gostava de ver meu dinheirinho crescendo, e por mais que ele pegava, mas eu tinha prazer em trabalhar, em sair vender. E, nossa, eu fazia muitas quadras, eu e minhas amiguinhas, a gente fazia muitas quadras. Elas não tinham necessidade, mas eu tinha um pouco mais, né? E então, daí depois com 12 anos comecei a trabalhar de manicure. Com 14 eu dei uma freada no salão e fui trabalhar numa relojoaria, na parte de crediário, que naquela época não tinha computador, era tudo feito à mão, então eu preenchia a ficha dos clientes que compravam no crediário. Depois voltei para o salão com 17. Aí trabalhei com 17, comecei em loja de calçado, fui vender calçado. Eu vendi. Aí fui trabalhar num pronto-socorro. Comecei como secretária e uma vez o gerente pediu a conta porque era muito problema que dava naquele pronto-socorro. Eu acabei trabalhando no lugar do gerente, eu fiquei como gerente, claro, o salário não aumentou, a responsabilidade triplicou, eu tinha só 19 anos e minha mãe foi lá falar com meu patrão, ver se eu ia dar conta. Ele falou: não, a Fábio dá conta sim, ela é esforçada. Eu tinha que cuidar de 7 pronto-socorros da cidade, no litoral e na cidade vizinha. Eu tinha que fazer pagamento de médicos, de enfermeiro, cuidar dos produtos que faltavam, fazia lista, fazia pagamento, cuidava de viagens, tudo pro meu chefe. Dei o melhor de mim, né? E foi uma época legal, assim, me sentia bem útil, sabe? Aí comecei a namorar, um rapaz lá no hospital, não deu muito certo. Eu comecei a sair com as minhas amigas, a gente gostava de escutar rap e rock. E foi uma época que eu comecei a achar que eu podia ser dona do mundo. E, bom, essa parte aí eu acho que já ficou bem simplificada. Outra hora eu falo um pouquinho mais. E o que eu queria com vocês mesmo era. Eu sempre vou começar meu vídeo perguntando se você quer tomar um café comigo, mesmo que não seja possível, mas para ter aquela sensação de que você está tomando um café comigo. Então, por hoje é só, logo eu começo a falar um pouquinho mais um pouquinho da minha adolescência, antes de entrar na fase adulta, tudo que aconteceu, né? Hoje eu vou ficando por aqui e espero que vocês fiquem bem e um bom Natal para todo mundo, né? And you'll be on the walls of the whole thing. You know the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile.